Eu sou Maria Eugênia Garcia, gestora da qualidade, e hoje eu tenho a honra de entrevistar Rogério Campos Meira, membro da Academia Brasileira da Qualidade. Bem-vindo, Rogério. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Rogério, você é um apaixonado pela qualidade. Vendo o seu currículo, que eu quero que você fale um pouco sobre ele, sobre sua trajetória, eu fiquei encantada, porque realmente você é determinado, né? Aliás, você passou por todos os processos. Você namorou, você apaixonou, e aí? Me conta sobre sua trajetória. Muito bem. Na origem, eu sou um engenheiro mecânico, formado em 1986. Antes de me formar, eu tive a oportunidade de trabalhar em duas indústrias, sempre na área de engenharia de processos. E depois de formado, eu iniciei definitivamente na área da qualidade, inicialmente na divisão de garantia da qualidade e confiabilidade do Instituto de Aeronáutica e Espaço no Centro Técnico Aeroespacial em São José dos Campos, São Paulo. Então, lá foi onde efetivamente eu iniciei com foco específico na qualidade. Então, já tem aí... a sua formação de engenheiro mecânico, então, é que te levou para a qualidade. Como eu tinha dito, então, nos 2 últimos anos da faculdade, eu me envolvi com engenharia de processos, e no momento que eu fui para São Paulo, especificamente São José dos Campos, todas as opções que eu tinha na mão de trabalho, de alguma maneira, elas estavam voltadas à qualidade. Na realidade, eram 3, e essa que eu mencionei, que foi a que eu, de fato, assumi, também era na qualidade. Então, foi um caminho quase que natural de processos para a qualidade, e que, aliás, nos últimos anos, a qualidade passou a ser fortemente, pelo menos os modelos baseados em critérios de prêmios ou normas e tal, passaram a ser totalmente baseados em processo. Então, foi uma dessas coincidências, ou talvez mais do que coincidência, uma dessas sincronicidades da vida. Eu vou aproveitar prêmios. Você também faz parte dessa comissão de prêmios da qualidade, né? Me fala um pouquinho. E me conta também quais são os critérios para esse prêmio. Existem critérios ou esses critérios são livres para cada julgador, digamos assim? Tá bem. A gente tem no planeta alguns modelos de prêmios à qualidade ou à excelência organizacional. A gente tem aqui no Brasil o Prêmio Nacional da Qualidade, da Fundação Nacional da Qualidade. Eu tive a oportunidade de atuar por vários anos na banca examinadora, seja como examinador ou como examinador sênior do PNQ aqui no Brasil. Atuei desde o início, desde a constituição do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, fui juiz do Prêmio Qualidade RS por muitos anos. No planeta também, e a gente acabou se envolvendo com isso em função de alguns clientes. A gente tem o modelo americano do Malcolm Baldrige, National Quality Award, e o modelo europeu da European Foundation for Quality Management. Esses modelos, eles basicamente, hoje, eles estão bastante alinhados, eu diria, até com os modelos mais conhecidos de normas de sistemas de gestão. E basicamente o que eles estão, muito resumidamente, o que eles estão buscando é que a gente consiga perceber, evidenciar a aplicação do conceito de aprendizado organizacional pelas organizações e que elas, seja através de melhoria contínua, seja através de inovação, elas estejam procurando aprimorar permanente e continuamente todos os seus processos. Então, basicamente, o objetivo ou o principal critério de qualquer modelo de prêmio é que a gente perceba essa busca pelos ciclos de aprendizado das práticas de gestão de uma organização. Basicamente é isso. O que vai um pouquinho diferenciar um ou outro é a organização de critérios, são as questões em si, é o peso de uma questão mais para lá ou mais para cá, e a forma pela qual a gente pontua ou a gente avalia uma organização. Mas, na essência, todos eles estão buscando isso que a gente chamaria de excelência organizacional. As empresas buscam este prêmio ou o prêmio ele vai até as empresas? Ou seja, eu tenho uma organização, eu tenho uma empresa, ela se destaca no mercado e a qualidade vai lá ver que ela trabalhou dentro dos critérios e convida para que ela participe dessa seleção ou não. Como que? Eu tenho uma empresa, como que eu
eu faço para poder Esses, participar, para entrar nesse núcleo? Esses modelos todos, eles prevêem que você submeta a inscrição da sua organização. Então, em geral, você vai preparar um relatório descrevendo as suas práticas de gestão, descrevendo a sua forma de responder às diversas questões que o modelo prevê, que o modelo preconiza, e isso passa, então, em geral, no mundo inteiro, acabou que a gente hoje tem basicamente um padrão, isso passa, no primeiro momento, por uma banca de avaliadores ou examinadores, como queira, que vão pontuar esse relatório. Esses resultados são analisados por uma banca de juízes de forma anônima, sem saber que é a empresa X, Y ou Z, e eles definem uma linha de corte e, portanto, definem quais organizações vão passar por um processo de visita às instalações. E aí é algo semelhante, ou guardando alguma semelhança, com uma auditoria, com um check, com uma verificação in loco, se aquelas práticas, de fato, têm a disseminação que têm, etc. e tal. Mas, respondendo à tua questão, é basicamente a organização que busca se submeter a essa avaliação, sim. Que legal, isso é importante, isso é um grande incentivo, né? Você é mestre em gerenciamento da qualidade, fez vários cursos fora do Brasil. Você fez curso no Japão, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. Esse olhar clínico que você tem, esses cursos que você fez lá fora, essa visão mais ampla, isso te ajudou muito? Isso contribuiu muito, essa visão crítica? A visão multicultural, ela ajuda muito você a conseguir interagir e compreender, ou pelo menos tentar compreender, diferentes culturas, sejam elas culturas organizacionais ou culturas de países. Então, eu diria que a sua própria percepção, não só de mundo, como de interpretação dos fenômenos e tal, ela tende a ficar mais rica na medida que você consegue ter alguns ingredientes derivados ou oriundos dessa interação multicultural, né? Então, isso é bastante bacana, isso ajuda muito, você começa a enxergar e procurar sempre avaliar a situação onde você está segundo a escala de valores daquele ambiente, não aquela escala de valores que eventualmente você traz de nascimento, ou de casa, ou coisa que o valha. Então, ela sem sombra de dúvida, contribui para o teu entendimento da realidade, para a tua leitura da realidade. Teve algum fato que te marcou muito e que você trouxe para a sua vida? Todas as diferentes culturas, elas sempre nos trazem ensinamentos, né? Absolutamente todas, né? Tem uma que eu uso até hoje, até mesmo em qualquer tipo de relacionamento profissional, onde eu vá receber algum brinde, eu sempre uso isso, é que aqui no Brasil, por exemplo, culturalmente, se você me der um brinde, eu preciso abrir esse presente na sua frente, né? Se eu não abrir, passa a impressão que eu estou desdenhando deste brinde. E no Japão, a leitura ela é diametralmente oposta, né? No Japão, eu tenho que agradecer o gesto e não o conteúdo, eu não posso abrir. Então, se eu recebo aquele brinde, eu devo deixar ele em um local de destaque para ver que eu o estou valorizando e que eu agradeça o gesto e a sua atitude de me dar esse brinde. E lá, se eu abrir, eu passo por interesseiro. Então, desde então, em qualquer lugar do planeta, sempre que alguém me dá alguma coisa, eu pergunto, né? E até fica uma espécie de quebra-gelo. Eu pergunto, você quer que eu use a abordagem brasileira ou a abordagem japonesa? Evidentemente, você sempre pergunta. É isso. E aí eles me perguntam, né? Tá, mas o que é? Aí eu explico uma, explico a outra, e os caras me dizem. E talvez a resposta mais genuína que eu tenha recebido a isso uma vez foi na China, que eu expliquei, então, o que era a abordagem brasileira, o que era a abordagem japonesa. E aí, depois que eu expliquei, o sujeito virou para mim e disse assim, você usa a que você quiser, não esquece que você está na China, que a gente se adapta a qualquer negócio. Mas então, só para ilustrar, esse é um belo aprendizado que eu ainda uso ele com alguma frequência. E ele é bastante útil, porque nessa questão da sensibilidade multicultural, essa é uma expressão importante, às vezes você pisa na bola sem querer. Então, o fato de você perguntar claramente qual seria, dentro daquele código, né, a vida é repleta de códigos, dentro daquele código de conduta daquele local, quando você pergunta, você tem muito menos chance de errar do que se você não perguntar e tentar adivinhar.
Com certeza, com certeza. Então, a qualidade aí, né, te abrindo abrir essa visão, né? A qualidade, qual o impacto da qualidade na sua vida profissional e na sua vida pessoal, né? Porque isso aí foi uma coisa que te ajudou enquanto pessoa. Então, a qualidade, qual que é a interferência dela na sua vida profissional e na sua vida pessoal? Uhum. Eu, historicamente, talvez desde que eu me conheça por gente, eu busco identificar padrões em processos, padrões em comportamentos, padrões em coisas que eu estou vendo. Então, veja, até quando eu fiz aquele resumo ali sobre o início da carreira, quando eu falei em processos e depois que eu migrei para a qualidade, padrões eles estão presentes nisso tudo. Então, evidentemente, eu procuro, na medida do possível, evidentemente, né, eu brinco que eu tenho lá uns personal standard procedure, eu tenho uns procedimentos padrão pessoal, e isso é bom, né? Quando você cria padrões, você facilita muito as coisas, né? Absolutamente muito. E, evidentemente, você pode e deve aplicar isso à sua vida pessoal, né? Isso vai desde quase que um pequeno 5S ali, de organização de mesa de cabeceira, coisa que eu vale, até o seu escritório, a sua rotina, etc. E tal. Então, eu diria que talvez a principal influência, e aí se ela for influência ou se ela é influenciada, é uma boa pergunta, né? É uma relação bionívoca aí de relação de causa-efeito e efeito-causa. Provavelmente eu destacaria a questão dos padrões e, como eu havia comentado há pouco, tanto a figura da melhoria contínua quanto a figura da inovação, né? Padrões, eles, sem sombra de dúvida, são o ponto de apoio mais do que necessário para você conseguir fazer, para você ter um ponto de apoio para você poder fazer tanto a melhoria contínua quanto a inovação. Então, basicamente, esse é o principal ponto de influência e o principal ponto influenciado. Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela entrou na qualidade, ou seja, a qualidade, ela usa a inteligência artificial, ela já está usando, ela pretende usar, e qual que é o impacto da inteligência artificial? Em que ela vai ajudar ou em que ela pode vir a atrapalhar? A inteligência artificial, hoje, do jeito que a gente a conhece, ela é um desdobramento natural de uma disciplina que já existe há um bom tempo, a gente procura aplicar ela muito, especialmente em tratamento de não conformidades, que é o chamado raciocínio baseado em casos, né? Se você tiver interesse, procurar no Google da vida ou na Amazon, você vai encontrar uma porção de livros lá sobre raciocínio baseado em casos. O que significa isso? Significa você juntar ou procurar agrupar todo o conhecimento acumulado sobre determinada coisa e depois você procura identificar padrões, identificar semelhanças, então, porque você já teve uma solução para aquele caso. Então, hoje, como eu estava dizendo, a inteligência artificial, tal como a gente a conhece, tal como ela está disponível hoje, ela é basicamente um grande arcabouço onde você tem lá agrupado uma porção de informação, uma porção de conhecimento, e no momento que você propõe uma questão, ela vai vasculhar, vai pesquisar tudo aquilo que ela tem armazenado sobre aquele determinado assunto e vai propor uma resposta baseada nesse conhecimento que já está acumulado e disponível. Então, especificamente para um tema que eu tenho me dedicado bastante mesmo, nesses últimos anos ou nessas últimas décadas, que são as auditorias e as avaliações de sistemas de gestão, sem sombra de dúvida, a inteligência artificial, onde é que ela pode contribuir? Ela pode contribuir propondo algumas questões que fossem interessantes para um auditor, para um avaliador ou para um examinador formular. E aí tem uma questão muito interessante. Há pouco tempo até eu fiz uma live a esse respeito, quer dizer, o uso de inteligência artificial por auditores. E aqui a gente tem um ponto que ele é um ponto de atenção importante. Veja, a inteligência artificial, ela não está desenhada para que um sujeito que nunca auditou, por exemplo, especificamente no caso dessa questão, ou que nunca avaliou, que esse sujeito, então, se baseie naquelas questões propostas por essa inteligência artificial para ele conduzir esse processo. Agora, se eu pegar um profissional que já é um profissional formado, que ele consegue ter uma visão crítica, e se esse sujeito usa a inteligência artificial e acopla nessa inteligência artificial, como eu disse, ela pegou basicamente conhecimento acumulado ao longo do tempo
e ele colocar ali as sinapses, os links que ele consegue fazer com um cérebro humano de alguns temas, de algumas correlações, de algumas relações de causa e efeito não tão evidentes que ele está percebendo na organização que ele está auditando, avaliando, seja lá o que for, aí ele vai ter um uso produtivo da inteligência artificial. Agora, imaginar que ela vai simplesmente substituir, ou pior, que eu posso pegar um sujeito sem uma formação, sem uma qualificação prévia, e que ele consiga, a partir daquilo lá, executar adequadamente esse processo, ainda não é possível, tal como a gente conhece hoje a inteligência artificial. Talvez no futuro, sim. Né? Mas hoje ela está baseada essencialmente no conhecimento que ela já acumulou. E por isso que eu disse, e a gente tem livros aí de algumas décadas já, esse título mesmo que eu falei, Raciocínio Baseado em Casos, é um livro bastante tradicional e que pode ser bastante útil, inclusive, fica a dica, para aquelas organizações que estão aí se atrapalhando, por exemplo, com tratamento de não conformidades. Você tem que ter o conhecimento da norma, não tem jeito, não tem como, é insubstituível, né? Você tem que ter um conhecimento técnico, não joga ali e você não sabe interpretar se está certo ou se está errado. Exato, né? Exato. Você pode pegar algum atalho, algum desvio indevido. Exatamente. Falando em auditor, você é auditor líder também da Global? Eu tenho executado auditorias, eventualmente por alguns organismos de certificação e às vezes em alguns projetos específicos aqui pela própria TSG, auditorias de diagnósticos, especialmente. Que também... Oi, diga. E essa entrada dentro da empresa, como auditor líder, te dá uma visão boa da empresa ou você acha... Porque muitas pessoas, eu já vi muita gente falando que a empresa... ela implanta o sistema de gestão da qualidade, mas quando o auditor chega, a coisa fica bonitinha, redondinha, né? Porque está esperando o auditor. O auditor vai embora e não fica. Não, existem organizações que levam a coisa a sério, não leva de verdade a coisa a sério. E isso é importante que leve a sério. É um trabalho também de vocês da academia de disseminar exatamente essa qualidade para que as empresas tomem consciência da importância e de que ela não seja só exercida quando for perto de uma auditoria. Tem duas máximas que eu costumo usar. Uma delas é a seguinte, né? Uma das maneiras de nós entendermos uma auditoria é como se você imaginasse uma sessão de cinema. Então, você chega na sala e o filme já passou lá 30, 40 minutos, então você chega atrasado no filme, você assiste apenas 10 minutos do filme e você sai. E você sai e você tem que conseguir explicar como é que o filme começou e como é que o filme vai terminar. Basicamente, isso seria o papel do auditor. Ou seja, basicamente, vendo um pedacinho, vendo uma amostra, você teria que conseguir chegar a uma conclusão sobre o todo. Essa é a primeira máxima. E a segunda, a auditoria ela vai ser sempre um processo amostral, sempre. E eu preciso conseguir, ao máximo possível, identificar aquilo que a gente poderia chamar de fenômenos organizacionais sistêmicos. Né? Eu não estou me referindo aqui àquelas relações de causa e efeito muito óbvias, mas fenômenos que eles possuem algum tipo de inter-relação entre si e ou na interação com as partes interessadas externas. Então, o papel do auditor ele acaba sendo extremamente interessante, e ele é um ponto de vista muito único, porque ele tem a chance de, claro, com todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, selecionar a boa trilha, o bom caminho e as boas evidências a procurar coletar, para ele conseguir, então, ter uma resposta de como é que está o funcionamento e o desempenho dessa organização. Então, ele te traz algumas oportunidades que são únicas. Né? A segunda máxima que eu queria me recordar, que eu tinha esquecido, é a seguinte, né? Quando uma organização, quando ela se prepara para o período entre auditorias, ela não precisa se preparar para a auditoria, que é uma resposta àquela tua provocação, né? Quer dizer que durante a auditoria está tudo bonitinho. Então, eu costumo dizer que, pelo menos aqui na empresa, a gente tem muita sorte, né? Os nossos clientes, todos eles levam muito a sério os sistemas de gestão. Mas, basicamente, é isso. É você ter o foco em estar preparado para o período que fica entre duas auditorias. Se você estiver preparado para esse período, você passa por qualquer auditoria de maneira muito tranquila. Até porque
A auditoria ela tem que ver o sistema e a operação daquela organização como ele funciona na realidade, né? E não coisas preparadas ou maquiadas ou coisa que valha. Você também é conselheiro, e como conselheiro, você também ajuda muito a empresa nesse sentido. Coloca essa importância para a empresa, de que é um processo contínuo. A melhoria contínua aí, né? O papel dos conselhos ou qualquer instância de governança, ele é sempre contribuir com uma visão de mais longo prazo para as organizações. Normalmente, as estruturas de gestão, elas estão muito preocupadas em entregar o resultado do mês, do trimestre, do ano. E o próprio processo de tomada de decisão, quando você coloca uma perspectiva de tempo mais longa, o processo de decisão ele poderia redundar ou acabar chegando em decisões diferentes, dependendo da escala de tempo que você está adotando. Então, eu diria que quando você consegue adicionar uma perspectiva de pensamento sistêmico a esse processo de tomada de decisão, a esse processo de definição de linhas de ação, de estratégias, etc., é um belo valor agregado que você pode trazer para as organizações. É o que eu procuro fazer, né? Enxergar uma determinada questão sobre a maior diversidade possível de pontos de vista, né? E nesse sentido, a gente consegue ter contribuições interessantes, assim como na gestão de riscos, etc. E tal. Você é diretor da TSG. Como que Sim. surgiu a TSG? A TSG nasceu em 1994, exatamente quando eu saí do CTA, do Centro Técnico Aeroespacial, na época esse era o nome, de São José dos Campos. Na realidade, naquela época, no início dos anos 90, a gente está falando do início dos movimentos à qualidade aqui no Brasil, o Programa Brasileiro da Qualidade, Produtividade, etc., a constituição da Fundação Nacional da Qualidade, dos programas estaduais, etc. E nessa época, inclusive em função da formação específica que eu tinha nessa área, começaram a surgir demandas para palestra aqui, palestra ali, alguma formação aqui, alguma formação lá, e chegou a um certo ponto que isso aí ficou absolutamente incompatível com as minhas atividades, então eu resolvi empreender. E desde então, a TSG ela tem se dedicado basicamente a prestar serviços focados em modelos de sistemas de gestão, sejam esses modelos normas ou critérios de prêmios. E dentro disso, então, a gente basicamente atua com consultoria, alguns projetos de consultoria, com auditorias, avaliações e com formações, treinamento, capacitação, especialmente de auditores, né? A gente já, 25 anos, nós temos alguns reconhecimentos, algumas acreditações para formar auditores líderes hoje em diversas normas, diversas mesmo. Hoje, se a gente for olhar dentre os organismos reconhecidos aqui no Brasil pelo RAC, pelo Registro de Auditores Certificados, nós temos o maior escopo, a maior quantidade de normas cobertas pelos nossos cursos de formação de auditor líder de maneira reconhecida pela RAC. Ah, tá. Ok. Ela atua só no Brasil ou não? Hoje, presencialmente a gente já atuou em mais de 10 países, mais de 12 países. Ocasionalmente a gente tem projetos no exterior, sim. E hoje, talvez até mais facilmente, como a gente tem a opção de algumas soluções de capacitação em modalidades online ou híbrida, seja ela síncrona ou assíncrona, a gente tem tido muitos alunos da CPLP, né, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, né? Então isso vale para Portugal, vale para Angola, vale para Moçambique. Mas mesmo digamos, na abordagem tradicional, seja de avaliações, seja de treinamento, seja de consultoria, a gente já teve diversos e continua tendo ocasionalmente diversos projetos no exterior, sim. E aí não limitados à CPLP. Tá. Resumindo, como você vê o futuro da qualidade? Quais são as tendências? É uma boa pergunta. Você tem essa visão não só aqui, como também fora, né? É uma boa pergunta. Se a gente pegar a própria qualidade,
ela talvez tenha sido a mãe, se eu pegar em termos de normas, por exemplo, ter sido a mãe de todas as demais, né? A ISO 9001 foi a primeira norma de sistema de gestão publicada pela ISO lá em 1987. Então já estão aí algumas revisões. A própria ISO como um todo, ela tem procurado expandir o foco dessas normas de sistemas de gestão para incluir, inclusive, temas que hoje são temas bem mais estratégicos para as organizações. Então, ainda há pouco eu fiz uma menção a riscos. Então, ali em 2009, seguramente a gente teve um ponto de inflexão ali com a publicação da ISO 31000 sobre gestão de riscos. Hoje nós já temos norma ISO sobre governança, sobre compliance, sobre segurança da informação, etc. Então, a gente tem uma tendência que é, número 1, de incorporar cada vez mais as chamadas instâncias de governança. Você mesmo ainda há pouco perguntou até sobre as minhas participações em conselho, né? Então, trazer essa instância de governança também para dentro dos sistemas de gestão. Essa pode ser uma tendência. Uma segunda tendência, também bastante importante, que a gente tangenciou o assunto aqui, é a incorporação do tema cultura. Recentemente, a própria ISO publicou uma norma específica sobre cultura organizacional da qualidade. A gente tem uma porção de normas que já têm um requisito específico sobre cultura. Os modelos de prêmio, em geral, abordam a questão da cultura, a qualidade ou cultura da excelência, seja lá o que for. Seria uma segunda tendência também bastante clara. E uma terceira que a gente pode mencionar é a própria incorporação de todos esses modelos que tratam, de alguma maneira, de questões tecnológicas, né? Você mesmo mencionou há pouco a questão da inteligência artificial, né? Então, todas essas normas que tratam, seja de inteligência artificial, seja de segurança da informação, privacidade da informação e tal, sem sombra de dúvida, essas normas, esses modelos vêm ganhando popularidade, vêm ganhando adesão, né? Até porque a nossa vida está cada vez mais dependente disso. Então, hoje, praticamente, você não tem nenhuma organização que ela esteja completamente imune, por exemplo, a uma questão de segurança da informação. E talvez, em muito breve, a gente vai poder dizer o mesmo, quer dizer, nenhuma organização, ou quase nenhuma organização, imune às questões de inteligência artificial. Então, se eu fosse resumir, eu diria assim, como grande macro tendência, essas três. Incorporar ou chegar nos níveis de governança da organização, a questão de cultura organizacional e as questões tecnológicas. Qual que é a importância da BQ nesse contexto? A BQ, eu diria que ela é um grupo de profissionais extremamente sêniores e que buscam especialmente reforçar a cultura da qualidade no país. Então, isso tem uma amplitude enorme, esse desafio, né? Quer dizer, você realmente conseguir incorporar em um país uma cultura voltada à qualidade é um desafio bastante significativo. Se ele já é significativo para uma organização, você imagine você conseguir fazer isso aí tratando de um país tão diverso quanto o nosso. Tem um autor chamado Klaus Mehler, ele tem diversos livros muito interessantes, ele é dinamarquês, e um deles ele chama, o livro se chama O Lado Humano da Qualidade. E nesse livro, O Lado Humano da Qualidade, o Mehler, se eu fosse resumir em 10 segundos, ele diz o seguinte: olha, não existe qualidade de produto ou qualidade de serviço, só existe uma qualidade que é a qualidade das pessoas. Ou seja, no final do dia, qualquer um de nós, qualquer pessoa, ela deveria estar orgulhosa daquilo que ela fez no seu trabalho, ela deveria contar com orgulho aquilo que ela fez para os seus filhos, para os seus pais, enfim, seja lá, para os seus entes queridos. Então, esse movimento, esse desafio, eu diria, né, de promover efetivamente a cultura da qualidade é um desafio hercúleo. Um legado Rogério Meira e um legado Rogério Meira da ABQ, como membro da ABQ. Bom, o legado, eu vou começar pelo segundo. O legado como membro da ABQ, eu estou começando a pensar o que poderá ser.
né? Eu ainda tenho pouquinhos meses lá, ainda estou fazendo aquelas leituras que a gente comentou lá no início, né, de sensibilidade multicultural, para a gente conseguir entender efetivamente qual é a contribuição de fato que pode ser dada, mas eu espero que eu consiga fazer. O legado Rogério Meira, bom, a hora que eu deixar o planeta, se é que a gente vai deixar o planeta de alguma maneira, eu espero que a contribuição a respeito de uso de padrões e desses movimentos permanentes e contínuos de busca por melhoria contínua e busca por inovação e, portanto, busca da excelência, que eles tenham continuidade, né? A forma pela qual a gente estruturou a minha vida profissional, especialmente aqui na TSG, para que isso se perpetue para muito além da minha passada por aqui. E eu espero que isso ocorra, né? Acho que já tem um legado algo significativo, tem acervo, seja de livros, seja de vídeos. Então, esse conhecimento vai conseguir se perpetuar também, o que é bom. Uma mensagem de qualidade. A minha mensagem de qualidade, ela já tem algum tempo que ela é basicamente a mesma, né? Escolha ou os modelos que mais sentido fizerem para a sua organização, adote de fato esse modelo, adapte o que precisar adaptar para atender esse modelo e, a partir desse momento, aplique melhoria contínua e inovação. Se você vai demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos para chegar na excelência, não importa, mas que você vai chegar muito perto dela, vai. E como encontrar Rogério Meira? Os nossos handlers, né, os nossos identificadores nas redes sociais, eles são únicos, tá? Então, a gente conseguiu criar um padrão. Então, em todas as redes sociais, se você colocar lá, @ATSG Brasil, isso vale para YouTube, vale para LinkedIn, vale para Instagram, vale para TikTok, você consegue nos encontrar. Rogério, muitíssimo obrigada. Adorei esse bate-papo, não senti o tempo aqui passar. Muito obrigada mesmo. É um prazer. E como que é importante, né, quem estiver nos assistindo, entender da qualidade. Eu acho que a gente tem que disseminar mais essa voz, ela tem que ecoar, porque ainda não se faz tão presente, né? Então, muito obrigada. Foi um prazer. Um abraço.